Amém, meus irmãos? Hoje eu queria falar aqui um pouco sobre Deus não nos condena. Assim como eu coloquei ali, Deus não te condena, Deus não me condena, Deus não nos condena. Mas é claro que eu não falo aqui que Deus não nos condena e pronto, né? Sempre tem um porquê, sempre tem algo a mais. Do que apenas um título que está ali. Porque se eu for ler somente o título, eu vou achar que está tudo certo, que eu posso fazer o que eu quiser, que eu posso pecar à vontade, que eu posso matar, roubar, trair, enfim, porque Deus não me condena. Mas existe toda uma instrução bíblica para nós aqui, nessa palavra de hoje. Amém, meus irmãos? Eu queria pegar o livro de João, capítulo 8, e eu vou lendo aos poucos aqui e vou meditando junto com os irmãos aqui, tá? Eu vou começar do 1 até o 5, primeiramente. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentou-se e os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Primeiramente, meus irmãos, a lei dos homens não é a lei de Deus. Sabe quando a gente comete um pecado, a gente comete um erro? Sabe quando tu tem algum defeito, alguma coisa que tu não conseguiu mudar ainda, que Deus não conseguiu trabalhar na tua vida ainda? Então, o plano do inimigo, o plano do diabo, tá? Ele é de acusar a gente. O plano dele é de ficar colocando o dedo na nossa cara e ficar dizendo assim, ó, aquele defeito que tu tem, aquela falha que tu tem, aquilo ali que tu comete, eu vou expor aqui para todo mundo. Assim como os fariseus fizeram com essa mulher. Então aqui eu vejo duas partes muito interessantes. A primeira é onde a gente falha fazendo isso que eles fizeram. A gente falha cometendo o mesmo erro que eles fizeram aqui, que os fariseus fizeram aqui, de falar, de expor o erro de alguma pessoa. Esse é um erro grave que a gente comete sim. Mas a gente pede para que Deus nos melhore nessa parte. E quando fazem isso com a gente, se fazem isso com você, com aquela falha, aquele defeito que você tem, saiba de uma coisa, que a justiça de Deus não é a mesma justiça dos homens. A lei de Deus não é a mesma lei dos homens. Então os fariseus, eles pegaram aquela mulher e apresentaram para Jesus e exporam o pecado dela, exporam ali aquilo que ela estava fazendo. E só que eu penso o seguinte agora: será que essa mulher já tinha tido encontro com Jesus antes? Será que essa mulher já conhecia Jesus antes? Porque é muito fácil eu pegar uma pessoa que não conhece Jesus e apontar o defeito dela e expor aquele erro dela. É muito fácil, quando a gente não conhecia Jesus, as pessoas apontarem o nosso defeito, o nosso erro e expor aquilo para todo mundo. Só que o grande problema hoje em dia é que um dos grandes problemas é que hoje há pessoas que nos conheciam antes que a gente conhecesse Jesus, elas não enxergam que hoje a gente conhece Jesus. E que tais erros que a gente cometia naquele tempo, a gente não comete mais. Então, assim como essa mulher, ela teve talvez o primeiro encontro com Jesus ali. Então eles expuseram ali o pecado dela para todos. Mas
E será que ela conhecia Jesus? Como será que foi a vida dela depois daquele encontro com Jesus? E será que foi uma coisa ruim que fizeram com ela? De pegarem ela e trazerem para expor o pecado dela perante a Jesus? Sabe por quê? Porque às vezes eu sinto que Deus ele permite que, assim como aconteceu com ela, ele permite que o nosso pecado seja exposto, o nosso erro seja exposto, para que a gente tenha um encontro com Jesus. Porque às vezes existem situações e pessoas que só vão ter um encontro com Jesus se o pecado delas for exposto, se elas ficarem com vergonha, se elas ficarem ali incapazes, à beira da morte, como essa mulher aqui estava, porque ela estava prestes a ser apedrejada. Então, às vezes, é necessário também essa exposição dos pecados, para que dessa forma a gente tenha um encontro com Jesus. Porque Jesus está sempre querendo entrar em nossa vida. Ele está sempre batendo na nossa porta. Só que a gente não quer deixar ele entrar. Então, às vezes, é necessário que algum pecado nosso seja exposto, para que daí a gente se sinta com vergonha e veja que aonde o mundo todo condenou a gente, Jesus não condenou. Mas tem um detalhe para que isso aconteça. E eu já vou continuar aqui para falar desse detalhe. Amém? Continuando então no versículo 6, diz o seguinte: isto diziam eles, tentando para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Então no versículo 6, eles queriam acusar ela. Eles queriam acusar ela. Só que quando a gente quer acusar alguém, quando a gente quer julgar alguém, quem é julgado somos nós. Isso acaba voltando contra a gente. Eu falo aqui de coisas, não de coisas que eu ensino, eu falo aqui de coisas que eu preciso melhorar também. Porque é da carne do ser humano, é da nossa natureza pecaminosa de falar do outro, sim, de julgar o outro. Mas é por isso que a palavra de Deus existe, para que a gente se alimente dela e para que a gente peça para que Deus melhore isso em nós. Então eles foram levar ela, para acusar ela perante a Jesus e a todos que ali estavam. Mas, no final das contas, quem foi acusado, quem teve os seus pecados ali relembrados, foram eles. Quer ver uma coisa? Versículo 7 diz o seguinte: como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e lhe disse, aí Jesus falou, né? Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. Então, meus irmãos, como eu escrevi aqui, todos somos falhos. Todos somos falhos. O pecado que o irmão comete que eu não cometo, pode ser que ele cometa aquele, mas eu cometa outro. Aquele erro que aquele irmão tem, pode ser que eu não cometa aquele erro, mas eu cometo outro. Então todos somos falhos. Ninguém é digno, né? Ninguém tem a moral para julgar ninguém, para apresentar o erro, expor o erro dos outros para alguém. Porque a gente vai ver que no final da história aqui, nem Jesus condenou ela. Então quando a gente, que nem a Bíblia fala, a gente quer tirar o cisco do olho do irmão, mas tem uma trave no nosso. Porque a gente está tão preocupado às vezes com o erro do outro que a gente esquece o nosso. Assim como aqui os fariseus. Por que Jesus falou, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra? Ninguém atirou pedra nela. Porque todos foram confrontados ali e viram que todos ali têm os seus erros. Mas ela estava adulterando, mas aí na consciência deles, como fala aqui, eles também lembraram de coisas que eles erram. Quer ver? Versículo 8.
Diz o seguinte: e tornando a inclinar-se, escrevia na terra, diz Jesus. E o 9: porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Viu? Acusados pela consciência. Então, quando Jesus falou assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, eu creio que todos estavam com pedra na mão, prontos para atirar nela, porque eles pensavam assim: bom, é certo que Jesus vai condenar ela, porque a lei manda que ela seja apedrejada. Mas como eu disse aqui ontem de madrugada, que o Evangelho de Cristo, ele é libertador. Ele não é uma prisão. Ele não é mais como era a antiga lei, que foi necessária, mas não é mais como a antiga lei. Então, a hora que alguém falar do teu pecado, a hora que alguém falar do teu erro, lembre-se que essa pessoa também tem erros, que essas pessoas também têm falhas, que essas pessoas também têm defeitos. Não deixe de fazer as coisas de Deus por causa dos seus defeitos. Não deixe de fazer a obra de Deus por causa dos seus defeitos. Mas não deixe também de acessar uma chave muito importante, que é uma chave de acesso a um lugar em Deus onde a gente não precisa se culpar em relação a isso, que eu vou falar mais aqui, mais no finalzinho. E olha que o que será que Jesus escrevia no chão ali, né? Ali no versículo 8 ele disse: tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. O que será que Jesus escrevia na terra ali? Será que ele estava escrevendo alguma coisa para ela ali, para ela ler, enquanto todo mundo acusava ela? Será que ele estava escrevendo para ela assim, ó, não temas? Será que ele escrevia assim para ela assim, ó, fique calma, confia em mim, eles também têm pecados? O que será que ele escrevia ali? Algo de muito sobrenatural ele aconteceu ali para que essa mulher ela permanecesse ali confiando em Jesus, porque até então, pelo que eu sei, ela não conhecia Jesus ainda. Esse foi o primeiro encontro dela com ele. O que será que Jesus escreveu ali? Essa eu queria saber. Mas com certeza, eu creio que seja alguma coisa específica para ela ler. Somente para ela ler. Para que ela tivesse força de aguentar aquele momento ali. E confiar em Jesus. Porque querendo ou não, a gente fala de milagres, e isso não deixa de ser um milagre. Né? Porque quantas pessoas queriam matar ela ali, e Jesus foi ali, e apenas com palavras, ele acabou salvando a vida dela. Porque caso ele não estivesse ali, ela ia ser apedrejada, conforme mandava a lei, conforme era o que faziam com as pessoas que cometiam adultério. Então não deixa de ser um milagre. Então, isso que Jesus escrevia no chão, né, é um mistério, mas eu creio que seja alguma coisa para ela naquele momento ali. E assim Jesus escreve no chão para nós hoje. Quando te acusarem, quando falarem dos teus erros, Jesus está escrevendo na terra para ti, ó. Não temas. Não temas. Confie em mim. Eles também têm pecados, eles também erram, eles também são falhos. Amém, meus irmãos? Continuando. Versículo 10 diz o seguinte: e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém tem o direito de nos julgar, assim como nós não temos o direito de julgar ninguém, de condenar ninguém. Mas o grande segredo aqui que eu sinto, que é aonde Deus quer chegar com essa palavra aqui, é que ela permaneceu na presença de Jesus ali. Ela continuou na presença de Jesus. Ela poderia ter saído correndo, mas ela continuou na presença de Jesus. Ela poderia ter tentado se defender. O livro é João capítulo 8,
irmão, irmã, ela poderia ter saído correndo, ela poderia ter tentado se defender com suas próprias mãos, assim como quando alguém nos acusa, a gente pode tentar querer nos defender. Não, mas eu não fiz, mas é da nossa pessoa, da nossa carne querer nos defender. Mas a Bíblia, ela fala que a gente não deve nós devemos confiar em Deus, para que o Espírito Santo ele nos defenda, não a gente nos defenda por nossa própria vontade, nossa própria força. E isso é uma coisa que eu tenho que aprender com essa palavra, porque eu preciso melhorar nessa parte também. Porque eu também sou falho, eu também tenho os meus erros, também cometo as minhas coisas que Deus não fica feliz. Mas nem por isso eu deixo de estar aqui compartilhando das coisas de Deus, das coisas que Deus me ensina. Porque não tem problema nenhum eu admitir aqui os meus erros, admitir os meus problemas, as minhas falhas. Porque eu sei que é Deus que vai fazer a obra em mim, não é por minha própria conta. Então, o segredo da mulher aqui, qual foi? Foi permanecer em Jesus. Aquele que ela acabou de conhecer, ela permaneceu nele. Ela continuou na presença dele. Ela confiou, talvez, naquilo que ele escreveu no chão para ela. E ela confiou em Jesus e permaneceu na presença dele. Enquanto as pessoas acusavam ela permaneceu em Jesus. Enquanto as pessoas nos acusam, a gente tem que permanecer em Jesus. Enquanto as pessoas falam, tu não merece falar da palavra de Deus, tu não é digno de falar da palavra de Deus, eu permaneço em Jesus. Porque eu não falo de mim aqui, eu falo de Jesus. Eu permaneço em Jesus, mesmo com os meus erros, mesmo com as minhas falhas, mesmo com as coisas que eu sei que eu preciso melhorar. Amém? Continuando, versículo 11. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Aqui está aquela chave que eu falei antes. É a chave que a gente tem o acesso, a chave que a gente abre uma porta de acesso para que não haja condenação sobre nós. Sabe qual é a chave? Arrependimento. Essa é a chave, é o arrependimento. Da mesma forma que ela agiu aqui, permaneceu em Jesus. Então a gente tem que permanecer em Jesus e nos arrepender daquilo que a gente comete, que não é bom para Deus. Que a gente tem que ser humilde de reconhecer o nosso erro. É difícil, meus irmãos, é difícil. Porque a palavra de Deus mesmo fala que a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca em todos os sentidos. Mas é por isso que nós temos que alimentar aqui mais o espírito com a palavra de Deus, para que a gente consiga vencer as obras da carne. Então o segredo, a chave aqui dessa palavra de hoje é o arrependimento. Quando eu reconheço, pode ser que Deus ele queira expor realmente um pecado meu, que Deus queira expor realmente um erro meu, né? Aqui no meu caso, Deus usa muito a minha esposa para falar comigo. E às vezes Deus está expondo ali os meus erros. Na hora, às vezes, eu não aceito. Na hora que acontece, muitas das vezes eu não aceito. Mas depois eu fico pensando, depois o Espírito Santo começa a ficar me incomodando naquilo. E aí eu percebo, é verdade. Ela tinha razão. Mas não é que ela tinha razão, é que Deus tinha razão. Deus só estava usando ela para falar comigo. E aí eu me arrependo. E aí eu admito. E aí eu digo para Deus: obrigado, Deus, por ter exposto esse erro meu, por ter exposto esse pecado meu. E é melhor, a gente tem uma dificuldade às vezes de ouvir Deus na voz do nosso cônjuge, tanto na esposa, marido. Só que é melhor ouvir Deus nos exortar através da vida de uma pessoa que é a nossa carne, do que na rua, do que no mundo, né? Só que a gente pensa ao contrário. A gente não admite ser corrigido pela esposa, o homem principalmente. Eu não admito que a minha mulher me corrija, mas meu irmão,
Deus usa a nossa esposa para falar com nós. A pessoa que está mais próxima da gente, mais íntima da gente, é a nossa esposa. É a pessoa que dorme com nós, a pessoa que acorda com nós. A pessoa que está ali sempre com a gente, na boa e na ruim, no momento difícil e no momento da alegria. Deus usa ela para falar com a gente. Só que a gente tem que entender que é Deus falando e permanecer em Jesus como a mulher aqui e se arrepender, pedir para Deus, Deus, realmente, eu não consigo fazer isso certo, mas eu sei que o Senhor me ajuda. O Senhor pode me ajudar, porque a capacidade vem do Senhor e não de mim. Porque é melhor eu ser exortado em casa do que na rua, do que no mundo. Sabe aquela passagem que diz assim: no mundo tereis aflições. Já repararam que existe uma vírgula naquela passagem ali? No mundo, vírgula, tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus falou. Não quer dizer que a gente vai ter aflições sempre, quer dizer que se a gente andar pelo mundo, se a gente ir pela lei do homem, que nem eu li no começo aqui, se a gente ir pelas leis do mundo, teremos aflições. Mas Jesus falou, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, ele disse. Ou seja, ele venceu o mundo para nós. Entende? Ele venceu o mundo para nós. Então, se eu for pelas coisas do mundo, eu terei aflições. Mas existe uma vírgula ali. Ele disse, tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo para nós já. Então eu devo basar a minha vida nas leis de Deus. Claro que tem leis aqui que a gente tem que respeitar, é claro, mas eu não falo dessas leis escritas. Eu falo de leis espirituais. Então, quando o mundo te julgar, a gente usa a lei de Deus. Mas quando Deus te julgar, a gente também usa a lei de Deus. Para nos arrepender. Porque quando a gente vai pelo mundo, a gente não se arrepende. Porque a gente não tem humildade daí, né? A gente não quer se admitir o erro perante o mundo. A gente quer disfarçar daqui, dali, para não admitir o erro. Mas quando Deus ele fala com nós, aí a gente fica com vergonha. E aí a gente se arrepende. E aí a gente admite o nosso erro. Amém, meus irmãos? Então, a nossa lei não é a mesma lei do mundo. Se a gente julgar os outros, nós seremos julgados. Todos temos defeitos, todos somos falhos. Não admitir o nosso erro é o maior pecado. Não admitir o erro é mais pecado do que o próprio pecado. O pecado, como eu falei aqui ontem de madrugada, na vida do cristão é um acidente. Agora, quando eu não admito o pecado e continuo pecando, isso se torna uma iniquidade. É pior do que pecado. Está na palavra de Deus. Então, como eu disse, não admitir os erros é o maior pecado. Ninguém tem o direito de nos julgar a não ser Deus. Mas, quando a gente se arrepende, nem o próprio Deus nos condena. Assim como Jesus não condenou esta mulher. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus por essa palavra. Que possamos sair daqui alimentados com ela hoje. Amém? Deixa eu ver aqui o que